Olá, todos fusqueiros e fusqueiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje marca o início de um novo projeto que temos aqui no Fusqueiro do nosso canal, que é o Tonho. E antes do início da apresentação desse projeto, eu vou fazer uma coisa que faz um tempo que eu não faço, né? Que é apresentar um pouco aqui sobre o Fusqueiro do canal. Principalmente por algumas características que vocês já devem ter percebido, né? E talvez não tenha entendido o motivo, né? Tá. Então, o último projeto que fizemos no canal foi a reforma interna, né? Então, eu me lembro que na ocasião eu tinha explicado, né, que eu comecei pela reforma interna, né, porque era algo que demandaria, né, que eu ficasse com o Fusquinha parado por um tempo, né? Então envolveria remover todos os bancos, remover cinto, a pedaleira, né? E aí não daria mais para usar ele. E porque estava chegando a época das minhas férias, né? Então com as minhas férias eu achei ali que em um mês daria para eu resolver tudo e não consegui, por vários motivos alheios à minha vontade, e acabou, o projeto acabou levando 6 meses. Né? Mas enfim, pelo menos aprendi muitas coisas do processo, né? Mas enfim, e o motivo para eu começar primeiro com a reforma interna, onde o Fusca ia ficar parado por um tempo, era que na sequência eu iria passar para a parte externa, né, a reforma externa, onde eu imagino, né, que eu não dependeria de ficar com ele parado. Por quê? Porque se eu estou trabalhando numa parte externa, né, ele pode ser trabalhado ainda com tudo no lugar, né? O banco no lugar, cinto no lugar, o motor no lugar, né? O que pode acontecer é a gente retirar algo do lugar, e aí se naquele momento em que se retira aquela peça aí a gente não pode usar mesmo, né? Então vamos dar uma olhada primeiro na parte externa, aí que vamos ver aqui por favor, né? O que a gente fez basicamente aqui, né? Então, os bancos eles foram estofados com uma indicação que a gente pegou em Friburgo, né? Resultado muito bom, gostei bastante do trabalho, né? Foi com os bancos que vieram, não são bancos originais, né? Agora aquele de trás né? A gente conseguiu no ferro velho, né? Ele conseguiu na época, né? E aí a gente conseguiu botar então os bancos de trás, assim, o banco traseiro original, né? Questão do volante, né? Esse é um volante esportivo que nunca me agradou muito, eu sempre tive interesse em colocar o volante original. Eu tenho o volante original, só que está sendo uma missão para colocar nele, uma missão que eu pretendo em breve concluir. Então quem tiver aí no canal, fique aguardando aí os próximos capítulos, né? Aí a gente talvez consiga colocar o volante original desse ano. Esse é um Fusca 83, por falar nisso, né? Então, eu fiz o reforço todo da lataria, né? Pintei, ali a gente pode ver pelas portas, né? Tá um pouco escuro, mas foram pintados. Eu ainda não coloquei as capas, o forro da porta, né? Porque também tem algumas coisas para fazer na porta antes, né? E a tapeçaria, né? A tapeçaria ali a gente pode ver mais pelo chassi e lá embaixo, né? E aí eu quis usar o preto mesmo, forração preta, simples, básica, né? E não tive nenhum problema com isso, tá? Fiquei bem com isso, né? Eu achei que o preto, assim, fosco, simples, né? Para mim, me atendia mais do que o carrapatinho, que é o original da época, né? Ali nós temos também o forro ali do chiqueirinho,
que eu vou terminar de ajeitar ele, ainda tem uns reparos para serem feitos, mas eu estou deixando aí, está servindo, né? E em breve devo colocar caixas de sons novas, né? Que também tenho a intenção de colocar som no Fusquinha, tá? Então beleza, agora eu acho que o principal motivo de que as pessoas estejam querendo saber mais a respeito diz respeito a esses paralamas traseiros, né? Então isso aqui não tem como não perceber que ele está numa cor diferente, tá? E uma coisa curiosa aqui com ele. E aí, para a gente entender melhor, né, são os paralamas traseiros e a saia. Vamos ver aqui a saia traseira. Então, o que acontece? Vamos ver aqui a saia traseira, por favor. Então, a saia traseira, ela acabou se danificando, né? E por que isso, né? O objetivo do Fusquinha, a princípio, seria aquele Fusquinha de batalha, do dia a dia, para ser realmente o Fusca da família, né? E a gente fez várias viagens, né, com ele, né? E numa das viagens, quando a gente voltou de Cabo Frio em torno de 2 horas e meia de distância do Rio, aqui começou a trincar. E aí a gente estava para perder a peça toda, isso aqui tudo estava se partindo, né? Então a gente levou no funileiro, ele trocou a saia toda, né? E aí a saia traseira, ela vinha com uma tinta preta de fábrica, que é aquela tinta preta apenas para proteger a peça enquanto está no estoque, para ela não enferrujar. É uma tinta muito superficial. Mas como estava protegendo a peça, né, eu decidi deixar, porque eu não tinha pressa, era só apenas uma questão estética e eu sabia que uma pintura custa caro, né, e deixei. E à medida que o tempo foi passando, começou a levantar ferrugem, né, ali na saia, Kaique. Começou a levantar ferrugem, né? Então eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi eu mesmo correr atrás de como tratar essa ferrugem e em seguida pintar, né? Então aproveitei e pintei também os paralamas, né? Tirei eles do lugar, o carro estava parado, né? A gente estava sem usar. Esse processo eu não filmei, na época eu não estava filmando, tanto que o meu primeiro vlog isso já estava assim, né? E eu expliquei, né? No caso, quando a gente comprou ele, ao longo do vídeo eu vou colocar algumas fotos, né, até mesmo de épocas anteriores a essa, né, para a gente poder entender melhor. A pintura dele parecia estar como nova, né? Então era uma coisa que eu sabia que eu não ia me preocupar no início, né? E aí foi quando eu comecei a perceber que na verdade a pintura parecia ser mais assim uma maquiagem. A gente vê, por exemplo, aqui no capô, ó, esse aqui se soltou, né? E aí eu passei o preto fosco vinílico para proteger a lata, né? Ainda não tive tempo de interferir. E aqui está se soltando também, ó. Então a tinta original dele está começando a desplacar em vários lugares, né? Então é algo que a gente vai ter que mexer, né? Aqui, ó, a primeira reforma que eu fiz aqui na pintura, ó, tem vários defeitos, ó, esse defeito aqui, né? Vários escorredinhos aqui vários trincados, né? E esses trincados eu não me preocupei em resolver, esses escorredos não me preocupei também, porque eu fiquei muito aborrecido com esse processo, foi um processo doloroso, porque o carro não estava aqui, o carro estava fora, e eu só conseguia resolver quando estava viajando, e aí eu acabei deixando assim mesmo, né? Virou parte do legado dele, mas que a gente vai em breve mexer e consertar, né? Então vamos continuar vendo ele, né? Então o que acontece, né? A tinta começou a danificar em vários lugares, né? Seria a tinta que veio com ele, que eu imagino que não é a pintura original, né? Na verdade essa porta nem está tão ruim, né? Enfim. Mas, por exemplo, o capô dianteiro é uma das piores situações. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é onde está assim com um monte de problemas, né? Aqui, tá filmando aqui, Kaique? Aqui. Você tá vendo que tá soltando em vários pontos, tá vendo? E aí eu, no meu desespero em fazer com que esse problema não se alastrasse, eu coloquei massa em cima
E não adiantou nada. Esse craquelado que está brotando aqui, ele passa, né, traspassa a massa, né, e começa a se alastrar assim mesmo. Então é algo que realmente tem que ser reparado, né? Então, basicamente, né, o que a gente vai procurar fazer até então vai ser pegar peça por peça, assim, da minha parte, assim, sem pressa nenhuma, né? Pegar peça por peça e ir ajeitando ela, né? Então, as peças vão ficar naquele status assim em processo de recuperação, tá? E sem problema nenhum da minha parte, tá? Mas para poder preparar para uma pintura posterior. Só que assim, nesse processo de aprendizagem, né? A pintura é o processo final, assim, onde o trabalho que a gente tem para preparar é o mais demorado, né? Então, e esse capô aqui, dianteiro de tudo, é o que está em pior situação, então a gente vai começar por ele, né? Aqui eu queria mostrar então a porta, essa porta aqui, né? Ela que também está bem pior, né? A gente pode ver aqui, tá? Olha aqui mais perto, tá vendo aqui? Tá modelo, né? Então, ó, que está craquelando mesmo. Então, também vai ter que ser feito coisa aqui. Então, vai ter que ser parte por parte, né? Então, começar com o capô dianteiro, depois pegar, por exemplo, talvez os pares ou a porta, e ir reparando e passando para outro lugar. Isso sem pressa, aos poucos. E nesse processo a gente pode continuar usando o carro à vontade. Da minha parte, eu não me incomodo em usar o Fusca que tem a peça de massa aqui ou em outro lugar. Simplesmente o carro está em processo de reforma, né? Então vamos descer ali, o estribo, né, tá fora do lugar porque eu pintei ele, mas ainda não pus de volta, né? Mas tudo bem, eu estou colocando o friso e pesquisando uma forma de prender, uma forma melhorada, né? Porque a forma que eu fiz a primeira vez não achei boa, e agora estou pesquisando uma forma para poder prender ele aqui de volta adequadamente, né? Vamos olhar o motor, só para terminar, né? Então, o motor hoje é o que, na minha opinião, tá o que tem de melhor, porque eu fiz uma série de reforma interna, então ele tá assim, igual um reloginho, tá muito bom, tá funcionamento muito bom, bem legal, bem confiável, né? Então, por exemplo, o último que eu fiz, que foi o carburador, né? Limpo, regulado, né? A bobina, fiz um vídeo sobre bobina, onde eu melhorei os aterramentos do Fusquinha, né? E as mangueiras, né? Troquei as mangueiras também, troquei o filtro de ar, troquei a correia também, né? A correia está como nova. Não mostrei a troca da correia porque eu já tenho um vídeo de regulagem. Aí para trocar a correia é só seguir o que está lá, mas trocando. Distribuidor, o ajuste do ponto, tudo isso está na série de manutenção básica, né? Então, pelo menos nessa parte, ele está funcionando muito bem. Então, a gente ainda pode se divertir bastante enquanto a gente vai restaurar aí a pintura do Fusquinha, e a expectativa é que ele fique todo com aquela cor. Então, por que a cor é diferente? Esse motivo que eu ainda não falei ainda, né? Então, vamos até baixar o capô para ter essa distinção, né? Porque aquela é a cor do ano, né? Aquela cor do paralama traseiro, aquela cor da bege vinho, né? E essa cor que está aqui, eu nem sei qual é, nem sei se é uma cor muito usada em Fusca, não me agradou, então é a chance que eu tenho de ir trocando aos poucos, né? Então a gente vai fazendo essa conversão gradual até que no final, quando o projeto for concluído, ele vai estar todo naquela cor, né? E é claro que eu também vou fazer esses retoques na primeira intervenção que eu fiz, mas claro, vou deixar para o final, porque até lá, né, ele pode esperar, e aí quando ele tiver tudo na mesma cor, aí assim a gente entra com os retoques.